2 Coríntios 3, do 1 ao 3, que diz assim: Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. 2 Coríntios 3, do 1 ao 3. Está aqui na tela também. Irmãos, antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma oração, e eu sei que já foi orado aqui, mas uma oração pedindo a Deus concentração. Eu creio que a palavra de Deus, ela pode transformar as nossas vidas, só que para isso precisamos estar atentos em ouvir o que Deus tem a ministrar em nossos corações. Então eu queria te desafiar que nesses próximos minutos você oferte a Deus a sua melhor concentração. Uma concentração que você nunca deu antes na sua vida, que você possa dar nesses próximos minutos. Que você oferte a Deus a sua melhor devoção nesses próximos minutos. Então nessa oração, peça para que Deus te ajude a fazer isso possível nesse momento. Oremos. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui e podemos ter essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Em especial, Senhor, nós pedimos, sonde os nossos corações e tire tudo aquilo, ó Deus, que não te agrada, ó Deus. Que possamos realmente, nesses próximos minutos, ofertar a Ti, Senhor, a nossa melhor concentração. Que possamos estar atentos a ouvir a Tua voz e também colocar em prática em nossas vidas, ó Deus. Assim nós oramos e pedimos a Tua bênção, nos capacite, Espírito Santo de Deus, para que possamos ter entendimento daquilo que o Senhor tem nos ministrado. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem aqui já teve uma experiência de escrever uma carta? Levanta a mão, só para eu ter uma noção. Pode levantar bem alto assim. Olha, como? Som de idade? Bom, eu não posso falar sobre isso porque eu já tive essa experiência de escrever uma carta, apesar que eu já estou no auge dos meus quase 26 anos. Mas nós sabemos que hoje em dia nós não utilizamos o meio de carta escrita para comunicação, né? Talvez porque é muito mais fácil mandar um WhatsApp, ou muito mais fácil mandar uma mensagem no Instagram, por exemplo. Mas sabemos que a carta era um meio muito utilizado para comunicação antigamente, não é? E nós sabemos que muitas pessoas se comunicavam por cartas. E às vezes as cartas demoravam 15 dias para chegar. Então imagine você que está aí apaixonado pela sua esposa e você viajou a trabalho e você tem que se comunicar a cada 15 dias. Né? De repente o que você escreveu, estou gripado, quando a carta chegou você já não está mais gripado, né? Mas sabemos que essa era a forma de comunicação antigamente. E aqui, quem já recebeu uma carta, levanta a mão. Legal. Tem pessoas que já escreveram uma carta, tem pessoas que... Eu vi acho que foi lá daquela salinha, os irmãos são trancados ali. Amanda? Eu vi. A Amanda já recebeu uma carta, eu acho que foi do Rafa. Foi do Rafa? Foi do Rafa. Pelo eu já percebi que foi. Quando nós recebemos uma carta, o impacto é muito maior do que quando nós recebemos uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, não é verdade? Talvez seja porque na carta nós sabemos que deu um trabalho maior. Nós no WhatsApp nem escrevemos a mensagem inteira, o corretor, né, já colocamos as primeiras palavras e o corretor já vai embora sozinho. E se for um iPhone, então escreve tudo errado. Mas nós sabemos que na carta existe um trabalho, uma pessoa parou para escrever. Uma pessoa parou para pensar no que iria escrever. Porque quem escreve uma carta de caneta não pode errar. Alguns tentam fazer de tudo, até escrevem uma carta antes e depois passa limpo para uma carta final. A verdade é que quando nós recebemos uma carta, nós sabemos a importância que tem essa carta. Dificilmente você vai receber uma carta escrita por alguém e vai deixar de lado e falar assim, puxa, depois eu vou ler essa carta. Agora já é mais comum você receber um WhatsApp de alguém, receber a notificação e falar, puxa, depois eu leio essa mensagem. Né? Eu confesso, irmãos, que eu tenho dificuldade com o WhatsApp. Então eu falo assim para as pessoas, se eu não responder em 24 horas, manda de novo. Né? Me cobre, porque eu vou responder, mas não desista de mim. Mas quando eu recebo uma carta, eu leio no mesmo momento, porque eu sei que uma pessoa parou, planejou, escreveu, enviou, eu sei que o trabalho é muito maior. E eu creio que os irmãos, da mesma forma, ao receber uma carta, têm uma atitude diferente de receber uma mensagem do WhatsApp, por exemplo. Eu não tinha muitas experiências com carta, mas depois que comecei a namorar a Vitória gosta de carta, então eu recebi várias cartas. E aí eu falei, puxa, eu vou também escrever uma carta, né? E assim como o Rafa fez com a Amanda.
Eu fui lá, pensei, escrevi uma carta e dei para ela. E ela ficou muito feliz, porque ela gosta de cartas. Mas, ao escrever a carta, eu vi que realmente é diferente de uma mensagem do WhatsApp. Que realmente você, para escrever uma carta, você tem que ter uma dedicação maior, um tempo maior. Você tem que pensar, planejar, você tem que escrever e ter o trabalho de repente, colocar um adesivo, ou escrever, desenhar um coração, ou de repente enviar pelos correios. Então, nós sabemos que a carta é algo diferente. E ainda mais no momento em que nós vivemos, onde a comunicação não se torna mais necessária a ser feita por cartas. Então, nós sabemos que é algo especial. E algo que toda carta tem são esses elementos que estão na tela. Nós sabemos que a carta ela possui elementos indispensáveis para ser uma carta. Nós temos aí o escritor, a caneta, o papel e o envio. Através desses elementos que uma carta é feita. Até hoje não inventaram uma carta que se escreve sozinho. Você pode pegar um papel, você pode pegar uma caneta, colocar o destinatário e jogar ali na mesa que a carta não vai se escrever. Se começar a escrever, você corre, mas não vai se escrever. Da mesma forma, nós sabemos que precisamos ter todos os elementos para ter uma carta. Talvez você tenha o escritor, tenha o papel, tenha o destinatário, o envio, mas não tenha a caneta. Então, não se torna possível você escrever uma carta. Como você vai escrever se você não tem uma caneta, um lápis, enfim? Sabemos que nós podemos ter o escritor, ter a caneta, não ter o papel e ter o destinatário. Como escreveremos uma carta se não tivermos o papel? Podemos ter, por exemplo, o escritor, a caneta e o papel, mas não ter um destinatário. Qual é o sentido de escrever uma carta para ninguém? Então, nós sabemos que para uma carta existir, nós devemos ter os 4 elementos presentes. Devemos ter um escritor, devemos ter uma caneta, devemos ter um papel e devemos ter o envio, o destinatário dessa carta. Toda carta possui a missão de comunicar algo, não é verdade? Que passa do escritor e chega até o leitor através da caneta e através do papel. Nós temos diferentes tipos de cartas. Nós temos as cartas de amor, essa carta aqui o Rafa, eu acredito que foi de amor, mandou para a Amanda. Nós temos cartas de comunicação, onde uma pessoa quer comunicar algo a alguém. Hoje empresas utilizam isso, cartas de comunicação. Muitas deixam ali estendida a carta no painel para que os funcionários possam ler e receber algum comunicado. Nós temos cartas informativas, cartas que nos informam sobre algo. Temos cartas de pedido, pessoas que escrevem cartas pedindo algo. E temos também as cartas de recomendação. Essa carta de recomendação é utilizada até os dias de hoje. Talvez possamos trocar cartas de recomendação por e-mails de recomendação ou WhatsApp de recomendação. E o interessante dessa carta é que as pessoas são recomendadas a empresas testificando suas qualificações e caráter. Quando se escreve uma carta de recomendação, não necessariamente quer saber da qualificação da pessoa, porque isso você pode ver no currículo, no histórico, mas você quer saber se a pessoa é confiável, você quer saber qual é o caráter da pessoa. Por isso, hoje, nós temos aí indicações em empresas, temos pessoas escrevendo, puxa, eu indico essa pessoa porque é uma pessoa de confiança, porque o caráter você não consegue ver pelo currículo. Você pode colocar, eu sou formado nisso, tenho experiência nisso, mas é necessário que você tenha uma recomendação para testificar se você é uma pessoa de caráter, por exemplo. No começo da igreja também era comum ter cartas de recomendação, pois era a maneira de ter certeza que as pessoas que apareciam dizendo ser servos de Jesus realmente o eram. Imagine só, quando começou a surgir a igreja primitiva, muitas pessoas falavam, puxa, eu creio em Cristo. Então, os apóstolos, as pessoas, os obreiros começaram a utilizar cartas de recomendação. Olha, estou enviando, olha, está chegando tal pessoa à tua igreja e pode confiar que essa pessoa é uma pessoa que realmente que crê em Cristo, uma pessoa realmente de confiança. E eu gostaria de dizer para os irmãos que uma carta importante aconteceu na nossa história com o Batista Independente. Uma importante carta na história de nossa denominação foi a carta enviada em 1911, está aqui na tela, pelo imigrante sueco Gustaf Andersson, à liderança da missão de Örebro, pedindo apoio espiritual aos colonos suecos no Rio Grande do Sul. O resultado dessa carta foi o envio do pioneiro Eric Johnson para o Brasil no ano seguinte e o início do trabalho batista independente no Brasil. Então, o trabalho da nossa convenção surgiu como resposta de uma carta. Olha só, uma carta enviada basicamente 110 anos atrás, e nós estamos aqui hoje. Nós temos uma ilustração, pode passar o próximo, por favor? Essa ilustração foi feita pelo Vitor Taborda, ela foi tirada do material da CIB para a educação infantil.
O Vitor Taborda é de uma nossa igreja lá de São Caetano. Ele é um jovem, acho que agora está com 16 anos, lá em São Paulo, e ele faz as ilustrações do material infantil da CIB. E nessa ilustração nós temos aí Gustaf escrevendo: por favor, me enviem missionários até nós. Pode deixar essa imagem por enquanto? Foi através de uma carta que nossos irmãos suecos viram a necessidade de enviar missionários para o nosso Brasil. Isso há 110 anos atrás. Não só enviaram missionários, como a partir desse envio, a CIB foi criada. A nossa convenção, que hoje nós temos, foi fruto dessa carta, onde o trabalho pioneiro dos irmãos suecos começaram no Brasil. Tantas pessoas conheceram a Cristo através do resultado de uma carta pedindo missionários. São tantos anos de história. A igreja está com 41 anos, pastor? 41, né? Imagine só, já 41 anos de história. E tudo isso começou há 110 anos atrás, como resultado de uma resposta de uma carta, que teve um escritor, que teve uma caneta, um papel e que teve um envio. Nesse caso, um colono sueco, pedindo para os nossos irmãos da Suécia enviarem missionários para o Brasil. Existe um relato chamado A Carta do Brasil que diz assim. Eu vou ler para os irmãos o relato dessa carta e os irmãos vão ver exatamente quais foram as palavras que esse irmão utilizou há 110 anos atrás, pedindo missionários. No final do século XIX, os europeus estavam colonizando o Rio Grande do Sul, quando um grupo de suecos veio a se estabelecer no oeste do estado gaúcho, mais precisamente na cidade de Ijuí e na colônia Guarani. Após um tempo naquela região sem assistência espiritual, Anders Gustaf, em 10 de fevereiro de 1911, escreve uma carta ao jornal A Tribuna Sueca, onde em um dos trechos da carta ele diz: vários suecos saúdam e perguntam se vocês aí em Örebro não poderiam mandar um missionário até nós. Nós estamos lendo nas palavras de Gustaf. Nós não temos nenhum líder, ninguém que fale do Evangelho. Quando viajamos para cá, há 19 anos, muitos eram crentes, mas agora não são nada. Isso 110 anos atrás. Com isso, as crianças aqui estão sendo criadas numa grande escuridão e paganismo. Nós cremos que se viesse alguém aqui e começasse um movimento espiritual, o Senhor levantaria o povo e o povo voltaria a Ele novamente. Queridos amigos, quando forem mandar pregadores do Evangelho, não se esqueçam do Brasil. Amigos, peçam a Deus por nós, que estamos aqui na escuridão e na sombra da morte, que Deus possa nos iluminar. Vemos nessa carta um pedido de socorro. Por favor, nos enviem missionários, nós estamos morrendo espiritualmente. Já faz 19 anos, nossos filhos estão sendo criados em paganismo, nossos filhos estão sendo criados sem saber o que é Deus. Então, John Angman, diretor do seminário em Örebro, na Suécia, ao ter acesso à carta, desafia o jovem seminarista Eric Johnson a vir ao Brasil. Após um mês de oração, Eric aceita o desafio e, tendo concluído seus estudos teológicos, viaja para o Brasil. Chega com muita dificuldade de acesso em Ijuí, em 3 de setembro de 1912, e finalmente a colônia Guarani, em 12 de setembro de 1912. 3 dias depois, portanto, em 15 de setembro de 1912, realiza o primeiro culto batista independente em solo brasileiro. E nós temos uma ilustração desse momento. Olha só, 15 de setembro de 1912, nosso missionário Eric realizando o primeiro culto batista independente em solo brasileiro. Após realizar alguns batismos, foi fundada a primeira igreja batista na colônia Guarani, em 14 de setembro de 1914. Nos anos seguintes, foram fundadas igrejas em outras localidades do Rio Grande do Sul e depois em outros estados, como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Goiás, Paraíba, Minas Gerais. Hoje estamos presentes em todos os estados brasileiros e em 20 países. A carta que foi enviada para a Suécia não só obteve uma resposta, mas como um missionário e sua esposa, jovens, vieram para o Brasil, começaram um trabalho missionário
E hoje nós temos igreja em todos os estados do Brasil, projetos em mais de 20 países fora do Brasil. Essa é a nossa história, irmãos. Da Suécia para o Brasil e do Brasil para o mundo. Hoje nós somos frutos de uma carta que dentro dela continha um pedido de socorro, onde não só um grupo de suecos do Rio Grande do Sul foram socorridos, mas a nação do Brasil inteira, através de igrejas espalhadas por todos os estados brasileiros. E não só o povo brasileiro foi acolhido, mas como povos de outras nações, com mais de 70 missionários, com 32 projetos transculturais, 10 projetos nacionais e 8 novos projetos missionários nesse ano, na Secretaria de Missões da CIB. Tudo isso fruto de uma carta. A nossa identidade como CIB é uma identidade missionária. E muito me alegra ver a igreja aqui sendo uma igreja missionária. Muito me alegra quando eu conheço pessoas que adotam missionários. Não porque agora eu sou um missionário, mas porque eu sei que isso está no nosso DNA como batistas independentes. Porque foi através do trabalho missionário dos nossos irmãos suecos que hoje nós estamos aqui. Talvez agora nós podemos começar a entender a importância que uma carta tem, não é mesmo? Nós falamos sobre vários tipos de carta, mas teve uma carta 110 anos atrás que fez com que essa igreja hoje estivesse aqui. A importância que existem palavras, irmãos, escritas com o coração. E a importância de ter um destino certo para a carta que é escrita. Nós conseguimos sentir, né, o que o Gustav estava sentindo ao escrever a carta, a aflição que ele estava sentindo. Ele escreveu aquela carta, aquele pedido de coração, e enviou para o lugar certo, para o destino certo. Paulo foi um grande escritor de cartas. A sua intenção ao enviar as cartas era que os cristãos fossem cartas legíveis ao mundo e que apresentassem a pessoa de Jesus Cristo através da forma como eles viviam. No capítulo 2 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, fundador da igreja em Corinto, diz que não precisa de uma carta de recomendação, pois a igreja de Corinto já era uma carta que testifica a eficácia e a autenticidade do seu ministério, conhecida e lida por todos. Eles eram frutos do seu trabalho. Nós vamos ver agora no próximo slide, 2 Coríntios 3:3, que diz: sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. E pode passar para o próximo slide, por favor? Isso. Quando nós voltamos para esses elementos essenciais de uma carta, nós vemos que a carta precisa ter o quê? Um escritor, precisa ter uma caneta, precisa ter um papel e precisa ter também o envio. E nós estamos falando nessa campanha de missões que eu, que você, que nós somos cartas vivas. E eu pergunto para você, quem é o escritor da tua vida? Pare para pensar em um momento. Quem é o escritor da tua vida? Talvez hoje você está aqui e não conhece a Cristo. Eu te pergunto, quem escreve a sua vida? Quem é o autor da sua vida? Quem é a caneta da sua vida? Qual é o papel da sua vida? Qual é o destino, o envio da sua vida? O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas e como cartas devemos ser esses elementos, um escritor, uma caneta, um papel e o envio. Hoje muitas pessoas não sentem um significado na sua vida, porque elas não sabem qual deve ser o seu envio, qual deve ser a missão da sua vida. Pode passar o próximo slide, por favor? Nesse versículo nós lemos que, sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo. Paulo diz que os cristãos de Corinto são uma carta de recomendação, mas ele é claro ao dizer que o autor é Cristo, pois são uma carta de Cristo. Paulo diz que aquele povo era uma carta de recomendação do seu ministério, mas em nenhum momento Paulo diz que aquele povo era uma carta do apóstolo, mas sim uma carta do próprio Cristo. Aqui Paulo está afirmando que não existe dúvida que as pessoas que se entregam verdadeiramente a Cristo se tornam uma carta, e uma carta não de um apóstolo, não de um missionário, não de um pastor, mas do próprio Cristo. E nós devemos, irmãos, entender isso, que se nós queremos ser uma carta de Cristo,
Cristo realmente deve ser o autor da nossa vida. No mundo em que vivemos, nós somos levados a querer escrever a nossa própria vida, a querer não só ser a caneta e o papel, mas também o escritor. Mas se nós realmente queremos ser cartas para o mundo, a nossa vida deve ser escrita por um único escritor, que é Jesus Cristo. Nós somos levados a pensar que nós devemos ser autossuficientes, de que nós devemos ter o controle das nossas vidas, devemos dizer aonde vamos, quando vamos, devemos traçar todo o planejamento do futuro como se nós fôssemos o escritor das nossas próprias vidas. Só que se hoje nós queremos ser realmente cartas vivas de Deus, nós devemos deixar que Deus, que Jesus Cristo, seja o escritor de nossas vidas. Pode passar para o próximo slide, por favor? Então aqui nós já começamos a trazer esses elementos para as nossas vidas, e nós sabemos que é necessário que uma carta tenha um escritor. E um convite que nós devemos fazer é para que Cristo Jesus seja o escritor de nossas vidas. Continuando, nós lemos: escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Se queremos, irmãos, ser cartas vivas, devemos largar de uma vez por todas a caneta das nossas mãos. Quantas vezes falamos para Jesus: Senhor, Tu és o escritor da minha vida, mas não largamos a caneta. Queremos de qualquer forma escrever a nossa história, escrever a nossa vida, controlar a nossa vida. Falamos que confiamos em Cristo Jesus, mas apenas tomamos atitudes que nós temos certeza de que vai dar certo, que nós temos certeza de que acontecerá. Ou seja, se nós queremos ser cartas para este mundo, devemos de uma vez por todas deixar que Jesus Cristo seja o autor de nossas vidas, o escritor, e devemos de uma vez por todas largar qualquer tipo de caneta que tente escrever a própria história e deixar que o Espírito Santo, atuando em nossas vidas, seja uma caneta que escreve aquilo que o autor quer que escreva. Agora nós chegamos no segundo elemento da carta. Se nós sabemos que devemos ser todos os elementos, agora sabemos que quem deve ser o escritor de nossas vidas? Quem deve ser a caneta de nossas vidas? O Espírito Santo. Então começamos a entender que se queremos realmente ser cartas vivas neste mundo, que testificam a Deus, devemos de uma vez por todas deixar que o autor seja Jesus Cristo e deixar que o Espírito Santo escreva em nossas vidas. E lembrando, irmãos, que sem todos os elementos é impossível escrever uma carta. Continuando no versículo, diz assim, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. O termo aqui, gravado, escrito, usado aqui, dá a ideia de algo que é gravado, de algo que é entalhado, esculpido no coração. Numa comparação com a lei de Deus que foi escrita nas tábuas. Os irmãos lembram? As leis de Deus escritas nas tábuas e dadas ao povo de Israel. A diferença, no entanto, é que na nova aliança, essa lei de Deus não é algo externo, teórico, mas é algo que está escrito no coração daquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Nós devemos ofertar os nossos corações, e aqui representando o mais íntimo do nosso ser, as nossas emoções, volições, anseios, desejos, nós devemos ofertar tudo como uma folha em branco para o nosso Deus. Nós temos aí o papel. Qual que é o papel dessa carta? É os nossos corações. Então nós estamos aqui falando sobre os elementos que são essenciais para que uma carta possa ser escrita. E nós não podemos separar esses elementos. Então nós temos aí o escritor, Jesus Cristo, a caneta, que é o Espírito Santo, e o papel, que é os nossos corações. Então, se nós queremos ser cartas vivas a este mundo, devemos deixar que Jesus Cristo seja, de uma vez por todas, o autor de nossas vidas, como diz em Romanos 12, nos entregando de uma vez por todas a Ele. Devemos deixar que o Espírito Santo escreva, e escreva onde? Em nossos corações. Porque nós somos carta, e o papel dessa carta é o nosso coração, é o meu coração, é o seu coração. E aí nós chegamos no último, que é o envio, e aí já temos um spoiler de qual que é o envio. Agora que nós chegamos no último elemento da carta, o envio, nós sabemos que toda carta deve ter um destinatário, não é verdade? Se você chegar com uma carta todo feliz, mandar para os correios, apenas com remetente, mas sem um destinatário, o que vai acontecer com a carta? Será enviada? Não? Exatamente. Toda carta, para que possa ser uma carta, deve ter um envio, deve ter um destinatário. Ontem nós falamos aqui sobre a missão de Deus,
que é levar a sua bênção redentora a todos os povos da terra, e que através de Jesus Cristo nós somos participantes da promessa que Deus fez a Abraão, e também participantes da missão que Deus deu a Abraão, de ir e ser uma bênção para todos. Não resta, irmãos, dúvidas de que o mundo hoje precisa de exemplos e modelos positivos e autênticos que possam ser seguidos, não é verdade? Hoje, quando nós olhamos as referências, olhamos na televisão, em tantos outros lugares, nós olhamos que nós carecemos de bons modelos autênticos e seguros que possam ser seguidos. E nós, como cartas ao mundo, devemos evidenciar Jesus Cristo. O modelo que nós devemos evidenciar é Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo é a melhor e a mais importante mensagem que uma carta pode conter. A missão da igreja e a tarefa do cristão é justamente propagar o conteúdo desse Evangelho e demonstrar a sua eficácia e consequência no seu modo de viver diário. Essa é a minha missão, essa é a sua missão, essa é a nossa missão como igreja, como corpo, como comunidade de fé. A Bíblia é muito clara dizendo que a missão de Deus é levar a sua bênção redentora a todos os povos da terra. E se hoje nós nos consideramos povo de Deus, devemos participar da missão de Deus. É impossível você ser povo de Deus e não participar da missão de Deus. Então nós somos chamados a ser bênção a todos os povos da terra. Quando nós somos apresentados a esse conceito de carta viva, nós vemos que o Evangelho é muito mais profundo do que ficar sentado ouvindo uma pregação, por exemplo. Nós vemos que o Evangelho exige que nós venhamos a ser cartas vivas e lidas pelo mundo de segunda a segunda. O Evangelho, ele não pede para que você venha no domingo, assista ao culto, esqueça durante a semana tudo que você ouviu e volte no domingo de novo. O Evangelho não é de domingo, o Evangelho é de segunda a segunda. O Evangelho é o que você faz quando ninguém está vendo. O Evangelho é o teor da sua conversa com seus amigos de trabalho que não conhecem a Cristo. O Evangelho é a forma como você olha para uma pessoa. O Evangelho é a forma como você se comporta com alguém que você não conhece. O Evangelho é a forma como você ama o seu inimigo. O Evangelho é a forma como você serve o seu próximo. O Evangelho é a forma como você considera o outro superior a si mesmo. O Evangelho é a forma como você considera os interesses alheios. Esse é o verdadeiro Evangelho. Ou seja, nós somos chamados como povo de Deus a sermos participantes ativos da missão de Deus, de levar a sua bênção redentora a todos os povos da terra. Essa é a minha missão, essa é a sua missão e essa é a nossa missão. A nossa vida, irmãos, deve ser uma carta viva e o destino deve ser as nações, deve ser o nosso próximo. E a pergunta que eu faço para os irmãos, quem é o nosso próximo? Todos são o nosso próximo. Assim como o improvável cumpriu o mandamento do amor na passagem do bom samaritano, assim todos nós éramos improváveis, fomos alcançados por Jesus Cristo. E hoje a Bíblia é muito clara dizendo que todos são o nosso próximo. Nós devemos considerar os nossos colegas de trabalho, da faculdade, da escola, do trabalho, os nossos familiares como os nossos próximos. E nós devemos levar essa bênção redentora de Deus para eles. E assim como Paulo diz que aquelas pessoas são cartas vivas de Cristo e testificam o trabalho apostólico dele, em nenhum momento ele fala aqui, relembrando, que aquelas pessoas são cartas de Paulo, mas são cartas de Cristo, mas carta de Jesus. Da mesma forma nós, cada um aqui, irmãos, conhece a Cristo, ou conheceu a Cristo, por meio de uma pessoa, de repente, que fez um árduo trabalho, que evangelizou, que falou de Cristo. E hoje você é uma carta viva, escrita por Cristo, mas que demonstra também o fruto do trabalho daquela pessoa. Que possamos também ter esse trabalho em nossas vidas, de ser cartas vivas, de deixar Jesus Cristo ser o autor, deixar o Espírito Santo escrever em nossos corações e nos enxergarmos enviados para todos os que nos cercam. E hoje, irmãos, nós devemos ter essa convicção de que se queremos realmente viver como cartas vivas, o primeiro passo que devemos fazer é entregar a nossa vida a esse escritor que é infalível, que é poderoso e que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Muitos de nós, e talvez você se identifique com isso,
Muitos de nós, ao decorrer de nossas vidas, tentamos ser o escritor, não é mesmo? Tentamos ser a caneta, tentamos escrever em nossos próprios corações. Eu não sei qual é a sua história de vida, eu não sei aqui, de repente, se tem alguém que não conhece a Cristo, mas talvez você se encaixe nisso. Talvez ou você está vivendo isso, ou você já viveu um período onde você tenta ser o escritor da sua própria vida. Onde você tenta, com a sua caneta, escrever a sua própria vida em seu coração. Muitos de nós rasuramos os nossos corações. Ao tentar escrever a nossa própria vida, erramos e riscamos, começamos a rasurar, começamos a rabiscar, começamos a passar branquinho, escrevemos na linha de baixo, colocamos uma seta para cima, uma seta para baixo, e quando nós nos damos conta, nós estamos acabando com as nossas vidas. Porque estamos tentando ser o autor, porque estamos tentando escrever com as nossas próprias forças, com a nossa própria caneta em nossos corações. Mas devemos, de uma vez por todas, deixar que Cristo seja o autor de nossas vidas. Devemos falar para o Espírito Santo tomar a caneta e escrever em nossos corações. Que os nossos corações, de uma vez por todas, possam ser folhas para o escritor escrever a nossa história. Não com as nossas forças, mas com a sua graça, que superabundante graça. E quando Deus recebe os nossos corações, mesmo rasurado, riscado, mesmo cortado, amassado, Ele transforma aquilo em uma folha branca novamente. Porque se tem algo que só Cristo Jesus pode fazer, é transformar as nossas vidas, é transformar o nosso caráter, é transformar aquilo que nós falamos, não, nasci assim, vou morrer assim. É transformar aquilo que nós falamos, que herdamos da nossa família. É transformar aquilo que falamos que não tem mais jeito. O único autor capaz de transformar a sua história é Jesus Cristo. Através do Espírito Santo escrevendo em teu coração. Possibilitando ser escrita uma nova história. Dessa vez uma história escrita por um autor que não erra. Talvez você esteja escrevendo a sua própria história, ou já fez isso, você sabe que você erra. Que ao escrever em seu coração, você começa a ter uns erros, e começa a fazer coisas que você não queria fazer, ou começa a acontecer coisas que você não queria que acontecesse, mas eu te digo que Jesus Cristo é um autor que não erra. Jesus Cristo não vai machucar o seu coração, o mundo vai. O mundo vai moer o seu coração, o mundo vai rasgar o seu coração, o mundo vai rasurar o teu coração, o mundo vai rabiscar, vai cortar a folha, fazer seta para lá, seta para cá, vai criar uma bagunça em seu coração. Mas Jesus Cristo nunca irá rasurar o seu coração. E além disso, Ele vai escrever no teu coração uma história de vida e não de morte. E uma história não de uma vida qualquer, mas de uma vida em eternidade. De uma vida que não terá fim. Será apenas o começo de uma nova história. Que possamos hoje, em o nome de Jesus, entregar as nossas vidas ao único escritor que saberá escrever em nossas vidas a melhor história de todas, do começo até o fim, sem errar. Que saberá, irmãos, escrever do começo ao fim a sua história, sem rasurar uma vez, sem precisar escrever em uma folha rascunho para depois passar. Jesus escreve de caneta permanente, porque Ele não erra, porque Ele sabe, nós sabemos que Ele nunca irá rasurar a tua vida. Que não precisará em nenhum momento tirar pedaços do papel, que não precisará cortar o seu coração, não precisará amassar esse papel, não precisará pegar um outro coração, mas transformará esse coração que você tem. Talvez hoje a tua folha, o teu coração esteja rasurado, riscado, amassado. Talvez hoje você está sofrendo, porque você está tentando escrever a sua própria história. Jesus Cristo é capaz de transformar o seu coração em uma folha em branco, para escrever uma nova história, e uma história que não terá fim.
Ele escreverá no seu coração a mais bela e a mais linda e a mais significante história que um ser humano pode ter aqui na terra. Você quer ter uma vida extraordinária? Entregue a caneta para o Espírito Santo, deixe Jesus ser o escritor da sua vida. Porque Cristo escrevendo em seu coração é garantia de que você terá a história mais linda, sabe, uma história bonita de vida. Você terá a história mais extraordinária de vida. E você terá a história mais significante que um ser humano pode ter aqui nessa terra. Que a sua vida seja uma carta viva a este mundo. E que essa carta escrita pelo autor da vida possa gerar vida em outras pessoas.